Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula e aqui a gente vai começar a estudar os sistemas caulinares, tá? No vídeo anterior a gente estudou o desenvolvimento da raiz, como é que ele acontece, e agora a gente vai estudar como é que é o caule, né, propriamente dito. Gente, assim como a raiz, o caule apresenta também uma estrutura que a gente chama de meristema apical, tá? É uma geminha e lá que fica geralmente na ponta, geralmente não, né? Sempre, desculpa, na ponta desse caule. Então, na ponta do caule, tu tem uma gema, que é uma estrutura meristemática e que tem por função fazer várias mitoses para dar origem a várias células. Assim como na raiz, né? Essa gema apical aqui também dá origem a células indiferenciadas, que mais tarde, conforme elas forem ficando mais velhas, elas vão se diferenciando em outras estruturas, certo, pessoal? Bom, o caule, propriamente dito, ele pode ser verde quando ele for fotossintetizante, e isso acontece apenas em plantas com crescimento primário, que é aquele crescimento em altura, né? Ou então não, ou então ele pode ser marronzinho. Se ele for marrom, isso indica que ele não tem clorofila, então muito provavelmente ele não é fotossintetizante, tá? Então, só em termos fisiológicos, para lembrar vocês que o caule pode ou não ser fotossintetizante. E os caules, pessoal, eles têm regiões específicas que a gente chama de regiões de nó, né? Então, aqui outro nozinho. E a região que fica entre um nó e outro, que é a região que a gente chama de região entre nós. Não é tão difícil assim, né? O que é importante que vocês saibam? Isso aqui é comum a qualquer caule. A gente tem regiões de nós e regiões de entre nós. Nos nós, a gente tem essas bolinhas aqui que vocês estão vendo. Claro que aqui eu representei fora de proporção, numa escala muito grande. Mas observem, pessoal. Sempre que tu tiver um ramo partindo do caule, tá? Tu vai ter na axila, entre o caule e o ramo, uma bolinha verde, que é bem pequenininha, tá? Não é desse tamanhão aqui. Essa bolinha pequenininha a gente chama de gema lateral, ou então axilar. Gema, vocês sabem, são zonas meristemáticas. Essas gemas laterais, elas também têm capacidade de fazer mitoses e dar origem a células que podem se diferenciar em um novo ramo, em uma nova folha, talvez em uma nova flor, né? Então, temos zonas meristemáticas na região apical, né, na pontinha, e nas axilas, né, dos caules. Isso não acontece na raiz, pessoal. É importante que isso fique bem claro. Raiz não apresenta gema lateral. Isso daqui é uma exclusividade de sistema caulinar, tá? Então, isso aqui só caules apresentam. Bom, talvez seja interessante também colocar aqui para vocês que em algumas plantas, como por exemplo gramíneas, né, o caso da grama, por exemplo, a gente tem entre um nó e em outro, né, uma região que persiste uma estrutura chamada meristema intercalar. Né? Ou seja, persiste nessas regiões aqui meristemas que continuam fazendo mitoses e dando origem a novas células, de forma que essas novas células podem se acumular de um lado e de outro, e esse entrenó pode ir se alongando um pouquinho. Tá? Mas isso é raro e né, são poucas plantas que conseguem fazer isso. Uma coisa que é interessante lembrar também, no caso da grama, esses nós, como eles ficam muito próximos ao solo, eles podem se diferenciar, além de. Desculpa, o nó não, né? A gema, tá? Que fica ali na região do nó. Como ele fica muito perto do solo, ele pode se diferenciar, além de dar origem às folhas da grama, ela pode dar origem também a raízes. Né? Então, isso pode acontecer para qualquer planta, num tipo de reprodução assexuada que a gente chama de mergulha. A mergulha consiste no processo de tu pegar um pedacinho do caule, né, que tem a gema, e mergulhar ela no solo, deixar ela afogadinha ali embaixo da terra. Essa gema ela vai perceber que o ambiente mudou, né, e que não seria interessante desenvolver embaixo do solo uma folha, por exemplo. Até porque embaixo do solo a folha não conseguiria absorver radiação para fazer fotossíntese. Então, essa gema que ficaria embaixo do solo se desenvolve em raiz, né? Então, teria um novo ponto de enraizamento do caule. E aí, tu poderia cortar um caule, esse caule, né, da planta mãe, dando origem a uma mudinha. É bem interessante, mas isso aqui é assunto
para um vídeo posterior, certo, pessoal? Só para vocês saberem que existe por enquanto. Então tá, um beijão e até a próxima aula.